Fala investidores, sejam muito bem-vindos ao canal Planilheiro Investidor. Eu sou Adriano Costa e no vídeo de hoje nós vamos falar do relatório gerencial de agosto de 2022 do fundo SARI 11, é o Santander Renda de Aluguéis, é um fundo de investimento imobiliário lá do segmento de tijolo, né? Então a gente vai ver qual foi a performance dele nesse mês de agosto. Fique conosco e se você gosta desse tipo de assunto, FI e FIAGRO, não perca tempo e FIINFRA também, né? A gente está acompanhando no canal também FI, FIAGRO e FIINFRA. É o principal assunto da gente aqui no canal. Então, se você gosta, quer aprender a investir, quer acompanhar os fundos, né? Acompanhar a gestão dos fundos, os desempenhos, né? As performances de mês a mês, se inscreva aí no canal que a gente acompanha mais de 150 fundos imobiliários aqui no canal, tá bom? E fazemos ali o acompanhamento através de vídeos, relatórios gerenciais, né, dos fundos, alguns comparativos de alguns fundos aí, né, negociados na Bolsa de Valores para investidores em geral, normalmente com gestão ativa. Tá? Então se inscreva aí, não perca tempo também. Se inscreva no nosso grupo do Telegram, tá? O link está na descrição do vídeo. E também esse relatório vai estar na descrição do vídeo para você baixar e fazer uma leitura mais detalhada. Vamos lá então, SARI 11, relatório de agosto de 2022 do fundo de tijolo, né? Fundo que investe aí, é um híbrido, né? Um híbrido aí em crescimento ainda, né? Investe em lajes corporativas e também imóveis de logística, né? Então a gente vai verificar aqui quais são os desempenhos dele nesse mês de agosto de 2022. Bom, o fundo aqui ele tem o objetivo de investir em imóveis comerciais, né? Preferencialmente nos estados de São Paulo e Rio de Janeiro e distribui mensalmente, apesar de não ser obrigatório, né, mas os fundos distribuem mensalmente os rendimentos de aluguéis aos cotistas. Tá? Tem um mínimo obrigatório, na verdade a lei determina que eles têm que distribuir no mínimo 95% do seu resultado de caixa semestral, mas os fundos fazem ali as apurações mensais, né, e distribui, praticamente todos, né, distribui rendimentos mensais. Bom, em relação à rentabilidade, o fundo teve aí o valor de mercado R$ 80,20 encerrado no dia 31 de agosto e o rendimento distribuído, né, que foi pago aí no dia 15/9, foi de 65 centavos por cota. Em relação aqui aos dados patrimoniais, o fundo aí está com um patrimônio líquido de 904 milhões de reais, né, então o fundo aí tem uma patrimônio bem elevado, né, já, né, inclusive o patrimônio líquido aqui, os ativos, né, superam aí 1 bilhão facilmente, né, o fundo tem ali uma alavancagem feita no seu principal imóvel de lajes corporativas, né, que rende aí receitas muito interessantes para o fundo, que já hoje já está ainda está em torno ali de 300 milhões de reais. Então a gente está falando de um fundo aqui de aproximadamente 1,2 bilhões de ativos, tá? E reduzindo, claro, os passivos, você tem o patrimônio líquido. Hoje o fundo tem mais de 9 milhões e 200 mil cotas emitidas e mais de 26.400 cotistas. Eu sou cotista do SARI 11, tá? Tem uma participação ali de em torno de 4% na minha carteira de FIIs. E o valor patrimonial dele está 97,91. Então, atualmente, né, aquele ele encerrou, a gente viu que agosto encerrou acima dos R$ 80, mas ele está sendo negociado ali na faixa dos R$ 77, R$ 78 nesse mês de setembro. Tá? E a data base do fundo sempre é o último dia útil do mês, que ele faz referência, né? Ele paga normalmente 10 dias úteis depois. E o início do fundo foi lá em dezembro de 2019, então vai partindo aí para o terceiro ano de existência. E as taxas, 1,25% ao ano de taxa de administração e gestão e não tem taxa de performance. Então vamos lá para cima aqui, vamos ver quais são os comentários do gestor, né? Falando aqui com o investidor. Então o fundo distribuiu 65 centavos por cota, como a gente já viu, né? O dividend yield anualizado, considerando o valor de fechamento, tá em 10,2%, né, considerando R$ 80,20. E além disso, o fundo ainda tem um resultado acumulado de 73 centavos por cota, que ele tem mantido, né? Porque aí tá com uma vacância que tem uma renda mínima garantida, a vacância é pequena, mas tá numa renda mínima garantida no principal imóvel do fundo. E ele ainda não vão distribuir por conta da incerteza ainda no mercado, né? E tem algumas áreas a serem ocupadas. Então, a expectativa mensal até o final de 2022 ele está distribuindo entre 62 e 65 centavos. E é o que ele distribuiu aqui, então, a máxima no mês de agosto. Com relação
ao valor da cota no mercado. Ele fala aqui, teve uma valorização, a rentabilidade do fundo foi muito alta, assim como os outros fundos de tijolo, né? O do Sari 11 estava sendo negociado antes, lá no mês de julho, em torno de 71, né? 70, 71 reais. E como todos os outros fundos de tijolo, após o anúncio da deflação de julho, subiram muito no mês de agosto. Não foi diferente com o Sari 11, então teve uma valorização de 13,8% só nesse mês. Mas mesmo assim ainda está 18% abaixo do seu valor patrimonial, tá? E o IFIX nesse período foi de 5,76, né, que foi puxado um pouco para baixo por conta dos fundos de papel, principalmente os que estão concentrados no IPCA+. Vamos lá então, vamos falar aqui do portfólio e falar a respeito do portfólio de imóveis do fundo, né? WT Morumbi ainda tem fazendo algumas prospecções para poder ocupar o fundo, né? Que teve uma pequena vacância ali, mas está sendo garantido pela renda mínima garantida do imóvel, né? E aí o fundo tem feito algumas obras pontuais nos galpões que ele tem, né? São 2 galpões, para ali fazer alguns reparos e manter as condições de usabilidade do imóvel. Em relação à posição temporária dos FIIs de CRI, ainda estão ali atentos ao cenário aí de inflação, né? Esse período de deflação é um período que já vai acabar, né? A expectativa, a prévia, né, do IPCA 15 já saiu positiva nesse mês de setembro, né, nesse primeiro período, nessa primeira quinzena. Então a expectativa é que, se tiver uma deflação, é praticamente ali próximo a zero, né? Ou então vai ter até uma inflação positiva nesse mês de setembro. O número de cotistas aumentou 5,8% da base que estava em julho, né? Em relação a julho, foi mais quase 1.500 cotistas aí que entraram no fundo no mês de agosto. Vamos lá então, falar aqui sobre alguns indexadores aqui do fundo, né? Alguns índices. Ele fala aqui sobre a participação do portfólio, né? Do WT Morumbi, que ainda tem a participação em relação à receita recebida muito relevante, né? Quase 50% da receita recebida do fundo vem do WT Morumbi, né? As receitas financeiras dos fundos de CRI que o fundo tem na sua carteira corresponde a 35% da sua receita, e os outros imóveis, os outros 3 imóveis, correspondem a em torno de 15% da receita do fundo. Um pouco mais de 15%, mas ali gira em torno disso, né? Participação de cada imóvel em relação à área bruta locável, aí os fundos, os imóveis de logística acabam tendo uma maior participação. Aqui no caso, 39% é do logístico Santo André, né? E o WT Morumbi, que o fundo tem uma participação bem relevante, lá que acho que em torno de 70% a 80%, corresponde a 36,3% da área bruta locável, e o outro galpão, 19,5% do Barueri, e a laje corporativa lá da Bela Sintra, quase 5%. E a receita por inquilino por ramo de atividade, a gente vê que os maiores aqui são os serviços, né, que normalmente estão concentrados no WT Morumbi, e bens de consumo 40,2% e tecnologia 13,2%. Aqui com relação à distribuição por inquilino, a gente vê que a Brookfield Group ainda tem a maior participação em relação à receita recebida, né, 13,5%, seguido pela Unilever, e esses são os principais locatários do fundo, né? Empresas aí já renomadas no mercado, e tem outros 7 locatários que correspondem a 6,6% da sua receita. Então tem uma boa diversificação aqui em locatários, né? Tem 4 imóveis, mas a laje que ele tem ali do WT Morumbi tem muita, faz o fundo ser bem diversificado com relação às lajes corporativas também, e é um belo imóvel, né? Imponente e de classe alta. Então muitas empresas ali multinacionais, né, normalmente se alojam ali dentro do WT Morumbi, que fica numa área nobre lá de São Paulo. Dentro do histórico de vacância, hoje o fundo tem uma vacância de 93,8%, né, vacância financeira, mas a vacância física não tem, né. Então, hoje o fundo tem uma vacância, não, uma ocupação, né, uma ocupação física de 93,8%, a vacância então está aqui em 6,2%, né? E 100% de ocupação financeira ou 0% de vacância financeira.
Em relação aos indexadores, os principais contratos lá, principalmente o WT Morumbi, são indexados ao IGPM, né, que na verdade é o indexador do aluguel, né? Então, o fundo tem a maioria, né, 72% praticamente são indexados pelo IGPM, e o IPCA 20,5% e NPC 8,1% são os indexadores dos contratos. O vencimento dos contratos, ali, a maioria acontece a partir de 2027, né? Mais de 65% vence a partir de 2027. E as revisionais acontecem aqui em 2023 e 2024. Em relação à carteira do fundo, que eu cheguei até a dar uma palhinha lá em cima, né, em relação aos ativos. Então hoje o fundo tem imóveis, né, 988 milhões de reais, mais 285 milhões, além de cotas dos FIIs de CRI, e também o caixa do fundo, que está bem alto também, 117 milhões de caixa que o fundo tem atualmente, né? Então, somando esses valores aqui, chega ali aproximadamente 1,2 a 1,3, quase 1,3 bi de ativos, né? Mas o fundo tem obrigações, né? Por exemplo, obrigações aqui de 53 milhões, de aquisição também de algum imóvel, né? Pode ser de algum daquele galpão logístico, do último no caso, né? E também tem um CRI aqui do WT Morumbi, né? Que somados aqui pegam ali em torno de 375 milhões de reais. Então, o fundo tem ali uma dívida alta, o que faz o patrimônio líquido então cair para 904 milhões de reais, que é a base normalmente que a gente avalia para saber qual é o capital próprio da empresa, né? Então, capital próprio da empresa 904 milhões, capital de terceiros, né, que financiou ali os imóveis, soma ali em torno de 375 milhões de reais. Com relação aos rendimentos, o fundo chegou a distribuir 70 centavos aqui em junho, tá? Mas tem aquela questão daquela equalização em relação à norma, né? Que tem que distribuir 95% no mínimo do seu resultado de caixa semestral. Então, dentro desse semestre aqui, ele linearizou praticamente aqui de janeiro a maio e em junho fez ali o ajuste, né? Os 95% mínimo e está seguindo na mesma linha aqui no segundo semestre, né? Se tiver ali um resultado superior ao resultado de 95% ali, né, dele for superior a 65 centavos por cota lá em dezembro, o rendimento acaba sendo maior para fazer esse ajuste legal. Bom, com relação à negociação, o fundo teve um volume médio diário, né, muito bom aí, em relação aos meses anteriores, né, o volume médio diário de negociação na Bolsa de Valores foi em torno aqui de 1,4, quase, né, 1,4 milhões, né, 1,367 milhões de reais de volume de negociação diária, liquidez diária no mercado, né, a média estava em 1,1, então o fundo teve uma boa média aqui, que no mês negociou então 31,5 milhões de reais, né, superior aos últimos 12 meses, como a gente verifica aqui. O mês de agosto realmente foi um mês então que né, teve um volume interessante aí, o fundo melhorando a liquidez no mercado, né, que faz estar bem mais precificado. Com relação às receitas, não tivemos muita modificação, né, teve uma pequena redução aqui nas receitas de aluguéis, né, nos imóveis principalmente, né, porque os FIIs praticamente mantiveram aqui as mesmas distribuições e teve um pequeno aumento aqui em relação ao rendimento em renda fixa, né, que é o caixa do fundo, e as despesas do fundo, 2,5 milhões. A principal é a securitização que o fundo tem, né, as despesas com juros dos CRIs, que provavelmente, né, com essas deflações que tiveram agora, pode ser que aqui tenha uma redução significativa em relação aos serviços dessa dívida, já que o CRI está indexado ao IPCA, tá? Tem ali um prêmio de risco, claro que o fundo também paga, mas o IPCA, que é a atualização ali monetária, acaba sendo um pouco menor, né? E provavelmente nos meses posteriores possa ser um pouquinho mais aliviada essa despesa com juros do CRI. Seguindo então aqui mais para baixo, o fundo que teve uma distribuição, tá, linearizada, mesma distribuição de juros, tá, como a gente verifica aqui. Então o resultado foi superior à distribuição ainda, né, como a gente verifica, tem verificado nos meses, todos os meses praticamente o fundo tem tido um resultado superior à distribuição, justamente que o fundo tem feito uma reserva, né, para eventuais vacâncias que possam ter, né, e a justificativa na época foi também com relação à incerteza ainda no mercado. Então aqui é a localização dos imóveis, então os imóveis aqui
os imóveis de lajes corporativas, né? Então aqui dois localizados aqui, um no Morumbi e outro lá perto da região central de São Paulo, né? Na Bela Sintra, Work Bela Sintra. E aqui a gente tem as especificações de cada um deles. Você pode fazer uma leitura mais detalhada aí baixando o relatório, tá? O fundo tem uma participação de 75% do WT Morumbi, tá? A vacância está em 17%. No Bela Sintra, a participação lá é de 100% e não tem vacância, tá? Mas acaba que o valor agregado é um pouco menor, né? E aqui são os imóveis logísticos, né? Então, um pé mais perto de São Caetano, outro mais perto ali de Barueri, que é localizado em Santo André, né? E aqui tem a especificação de cada um deles, o fundo tem participação de 100% e não tem vacância também nesses imóveis logísticos do fundo. Aqui é a carteira do fundo de FIIs de CRI, né? Então manteve ali os FIIs de CRI na carteira, em torno de 18,6% são FIIs de CRI e mantendo a posição nos principais aí, fundos de CRI que a gente conhece e alguns aqui a gente acompanha até no canal, né? Então é isso, relatório gerencial então do SARI 11, Fundo de Lajes Corporativas e Logística, que também tem uma carteira de outros fundos de CRI para poder aí, né, a intenção do fundo na época foi aproveitar a alta inflação e ter aí um rendimento um pouco superior, né, do que teria se tivesse investido em algum imóvel, né? Então essa foi a intenção do fundo, fazer ali ter ali uma melhora na sua receita e na distribuição. Então, se você gostou do vídeo, então deixe o seu like, tá? Se inscreva no canal e compartilhe com a gente se você é cotista do SARI 11, qual o percentual da sua carteira hoje. Eu sou cotista do SARI 11, então de 4% da minha carteira está alocada no SARI 11. Não se esqueça de visitar lá nossa área de membros, tá? Uma forma de você ajudar aqui o canal com um pequeno valorzinho e você ter alguns benefícios lá. E vá lá e pesquise quais são esses benefícios, tá? E também nosso link do canal do grupo do Telegram, se inscreva lá em curta distância e faça também as suas ponderações e compartilhe com a gente também seus conhecimentos por lá. Fique com Deus, até o próximo vídeo, tchau, tchau.